Oi, eu sou a Fabi do Cada Dia Um Conto, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, espero que estejam todos bem. Quem não se inscreveu no canal já se inscreva, deixe seu joinha no vídeo. E hoje eu vim falar com vocês sobre um romance lindo do Dostoiévski, isso mesmo, o primeiro romance escrito por ele, Gente Pobre. Eu tô aqui com uma edição da Príncipes, uma edição bem confortável, diagramação ótima para leitura. É um livro curtinho de 158 páginas. E aqui vai falar sobre a primeira obra dele. Se passa no século XIX, né? Foi escrito em 1846 e é o que deixou Dostoiévski famoso. Foi avassaladora, a crítica foi unânime quando saiu esse primeiro livro dele. E aqui a história vai contar de dois personagens. É um romance epistolar, escrito com cartas, né? Esses dois personagens se comunicam o livro todo com cartas, escrevendo cartas um para o outro. É o Makar, que é um funcionário público, um funcionário público de baixa patente. Ele era um copista, ele copiava documentos, então ele ganhava muito pouco. Apesar de trabalhar para o governo, ele ganhava muito pouco. E a Varvara, que morava com uma parente e também era muito pobrezinha. Mas eles, mesmo nessa vida miserável que eles tinham, eles faziam de tudo para confortar um ao outro. Marcar tinha um certo amor, um certo apego emocional muito grande pela Varvara. Então, tudo que ele podia ajudar, tudo que ele podia repartir, que fosse um pão, que fosse um biscoito, que fosse eles trocavam presentes, trocavam comida, trocavam livros. Sim, eles adoravam ler, então quando eles conseguiam um romance novo, ficavam todos os dois alegres para poder trocar, né, os livros para fazerem a leitura. Apesar de toda a pobreza, de toda a desgraça que permeia a história, eles ainda tinham um gosto da leitura e ainda tinha um certo carinho entre os dois, ainda tinha amor. Por mais que fosse uma grande pobreza, um grande sofrimento, o amor perdurava entre os dois. E os dois trocavam cartas quase todos os dias. Né? Eu acho que teve uma parte aqui muito interessante do livro, porque chegou o inverno, era muito frio, e Makar tinha um casaco, e o casaco estava todo puído, todo rasgado, e Makar fez de tudo para poder conseguir arrumar um dinheirinho para arrumar o casaco, e que tristeza, porque o casaco foi roubado. É um romance muito triste, mas as cartas são muito bem escritas. Assim, no começo, quando você lê as cartas de Makar, ele ainda é vamos dizer, um amador. E ao longo do livro você vai vendo que as cartas vão melhorando. Eu acho que aqui Dostoiévski passou um pouquinho sobre ele, né? Sobre a escrita dele. Apesar de já ser um romance fenomenal, mas vamos dizer que ele colocou um pouquinho do que foi o desenvolvimento da escrita dele, né? A maturidade, né? O que se tornou a escrita dele depois nos outros grandes romances que ele escreveu. E Makar se comunicava com Varvara sempre. São cartas às vezes muito tristes, muito melancólicas, mas muito amorosas. Ele tinha um carinho total com a menina Varvara. Eles trocavam, fosse palavras, frases, e quando um não respondia o outro, eles ficavam muito preocupados. É muito interessante. E eles moravam próximos, porque de onde Makar morava, ele conseguia avistar a casinha onde Varvara morava. E ele, de onde ele estava, ele sempre ficava de olho para ver se ela estava acordada, se ela já havia ido dormir, se chegava alguém em casa. E muito pouco eles se visitavam. Varvara não saía quase de casa nunca. Fazia alguns trabalhos manuais para ganhar dinheiro. E ele, como eu disse, era um copista do governo. Ele era um funcionário público, só que ele era do baixo escalão. Então ele ganhava muito pouco, era muito miserável.
A Rússia do século XIX é muito bem retratada aqui pela grande pobreza daquela época lá. Mas tudo acaba ficando diferente quando Varvara arruma um pretendente. É isso mesmo. Ela arruma um pretendente e a vida dela começa a mudar. E Makar fica um pouquinho de lado. Apesar do amor que ele sente por ela, que é grande, que é muito grande, ele fica numa tristeza enorme, mas ele sabe que o que é melhor para ela seria isso mesmo, alguém que pudesse cuidá-la, que pudesse dar o que ele não tinha como dar. Mas e aí? Quem iria trocar cartas? Quem iria receber o carinho? As trocas de livros, as trocas de amor entre os dois. Um amor, eu acho que até um pouco fraterno. Às vezes, algumas partes do livro você pode tentar notar que poderia ser um amor de homem para mulher, mas eu vejo mais um pouco um amor de irmão para irmã, de pai para filho. É um amor mais fraterno, um amor mais puro. Porque até na miséria os dois dividiam. Até a miséria foi dividida pelos dois aqui no livro todinho. Gente, é um livro que vale a pena cada página. Quem não leu, é o primeiro romance do Dostoiévski, muito bem escrito. Bom, não tem nem o que dizer, né? É um romance russo. Mesmo sendo o primeiro romance dele, é um romance belíssimo. Triste, muito triste, sim, mas um romance belíssimo. Eu espero que quem não leu, leia. Quem já leu, deixe seus comentários aí. Gente Pobre, Fyodor Dostoiévski. Essa é a minha dica dessa semana. Eu espero que estejam todos bem. Como eu já disse, quem não se inscreveu, se inscreve no vídeo, não custa nada. Quem não deixou seu joinha, deixe seu joinha também, que é de graça. Espero que gostem da minha dica de hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo.